começar fazendo uma apresentação. Esse é o primeiro vídeo gravado por nós, pelo Núcleo Anarquista. Faz parte de um projeto maior, de consolidação de uma imprensa própria, que seja um canal de comunicação entre o grupo e aqueles setores que têm interesse em organizar suas próprias lutas, seja ao redor do grupo, ou seja, criando mecanismos novos, organismos novos, tanto de organização partidária, quanto também de imprensa. Qualquer um que tenha, inclusive, interesse em entrar em contato conosco, seja para fazer parte do grupo, seja para criar um canal de comunicação entre a nossa imprensa e a imprensa que se queira criar, nós estamos dispostos. Nossos endereços de contato vão aparecer na descrição do vídeo. Primeiro ponto que seria importante mencionar é que tem havido uma grande mobilização em vários setores, cujo objetivo é estruturar uma luta de resistência real, objetiva, concreta, que traga alguma perspectiva, tanto entre os setores já organizados, como sindicatos, movimento estudantil, centro acadêmico, associações de moradores de bairro, como também de setores não organizados, que viram, na eleição do Jair Bolsonaro mais recentemente, mas em todos os acontecimentos políticos desde a destituição da Dilma Rousseff, uma ameaça real aos seus interesses e às suas condições de vida. Nesse sentido, têm sido formados muitos comitês. As nomenclaturas são diferenciadas, mas o objetivo geral é basicamente o mesmo: criar um foco de resistência e de organização popular sem a intermediação, seja da imprensa, seja da estrutura partidária burguesa ou pequeno-burguesa. E o nosso objetivo é apoiar e estimular a formação desses grupos, nos integrar na medida do possível aos grupos dos quais nós estejamos mais próximos e fomentar a discussão a respeito do objetivo político que esses grupos vão estabelecer para si. Na Universidade de São Paulo, onde o Núcleo Anarquista atua há mais tempo, foram organizados alguns comitês, e esses comitês têm alavancado a discussão política a respeito dos projetos que o governo atual e o governo de transição têm apresentado à população. Esse nos parece ser o caminho mais adequado, primeiro, para garantir a formação política desses setores interessados e dispostos a organizar a resistência ao governo, e, em segundo lugar, em garantir que essa formação política não seja meramente uma formação política, mas tenha um efeito prático. É isso, basicamente, o que nós consideramos o centro da política de um partido, de uma organização revolucionária no momento. Garantir que a população faça parte da disputa política, entre no jogo político, tenha a noção exata de quais são os seus interesses e de como defendê-los. Pode parecer algo trivial, banal, mas que na maioria das organizações e na maioria dos movimentos que alcançam uma dimensão maior, parece perdido. Nós vimos isso recentemente na Avenida Paulista. Uma das lideranças da esquerda, Guilherme Boulos, fez um chamado a um ato pretensamente de resistência a tudo aquilo que ameaça ser esse novo governo, mas no final das contas acabou sendo um ato de desmobilização. Reconhecia-se nos discursos que foram feitos desse ato a legitimidade do governo, como se o processo democrático pudesse mascarar tudo aquilo que tem acontecido e que representa um ataque contundente, explícito, declarado
aos setores mais vulneráveis da população. Não é à toa que o perfil geral da mobilização de resistência ao governo já é muito diferente do perfil dos cabos eleitorais da candidatura do PT nas últimas eleições. Aqueles cabos eleitorais, em certa medida, se dispersaram, se dissiparam e foram engolidos até certo ponto pela institucionalidade do regime, e mesmo entre aqueles quadros que não tinham um compromisso mais aparente com as instituições, como é o caso, por exemplo, do Guilherme Boulos, o norte da política defendida parece convergir com um desses setores, que é justamente o de dar um verniz de legalidade à democracia. Vou retomar aqui um conceito que me parece elementar. Democracia é só uma palavra. Se nós tomássemos o sentido etimológico original da palavra, nós poderíamos dizer que ela representa uma aspiração popular geral, que é justamente a de controle popular, de que a população tenha controle, mesmo que fosse por mecanismos indiretos, do que acontece no sentido mais geral da política, das relações econômicas, das relações de trabalho. Mas a democracia, tomada no seu sentido objetivo, que é essa democracia que a gente conhece, ela não representa nada disso, muito pelo contrário. Ela representa a dominação de certos setores oligárquicos sobre o conjunto da população, de uma ínfima minoria sobre a maioria esmagadora dos trabalhadores assalariados, daqueles setores marginalizados que, mesmo tendo sua força de trabalho para vender, não o conseguem fazer, ou fazem de maneira muito precária, muito débil. Essa democracia, ela não deve ser defendida. E, na verdade, ela deveria ser muito melhor debatida e entendida, para que se desmistificasse o papel progressista que se atribui a certos organismos que são organismos reacionários, que atacam abertamente a população. Como é o caso, por exemplo, da justiça. A justiça trabalhista tem um longo histórico de serviços prestados à burguesia, aos patrões, aos empregadores, ao Estado contra os trabalhadores assalariados estatais, contra os trabalhadores assalariados municipais, federais. E esse papel ele parece um tanto quanto obscurecido quando se lê, como se leu recentemente na página do Partido Socialismo e Liberdade, que uma das formas de reação pretendida e uma das formas de reação que é apresentada como uma alternativa no quadro político geral é justamente recorrer à justiça. Recorrer à justiça para pedir que ela se posicione contrariamente ao reajuste do salário dos seus operadores, dos membros do Supremo Tribunal Federal. Isso não é uma forma realista, honesta, de fazer confrontar os interesses dos trabalhadores com os interesses da burguesia, com os interesses dos seus exploradores. Esse é o conteúdo central das divergências políticas no interior dos diferentes partidos que têm alguma ligação com o movimento popular. Há aqueles que se valem do seu prestígio no movimento popular para dar continuidade, para tentar preservar o regime político, ainda que se apresentem como opositores do regime político. Não se trata aqui de querer fazer uma guerra aberta, declarada a nenhum setor em particular, mas em apresentar uma perspectiva que está em contradição com essa, que é a perspectiva de que os movimentos populares têm que defender um regime político e um sistema, esse sim democrático,
que lhes diga respeito, que esteja subordinado diretamente a eles. E isso passa também por criar os meios políticos adequados que deem expressão, que deem um conteúdo de verdade, prática, a essa política. O que exigiria, nesse caso concreto que eu citei, que nós disséssemos à população abertamente que não tenham nenhuma ilusão nas instituições. Que lutem por um projeto político que vá de encontro às instituições. Que tenha como objetivo final criar novas instituições que superem essas, que são as organizações do movimento operário e do conjunto da população oprimida. A política, em certo sentido, se reduz à luta pelo poder político. Esse poder político pode ser o poder centralizado, concentrado, que é o poder que caracteriza as instituições do Estado moderno. Ou pode ser uma luta por um poder descentralizado, por um poder que seja exercido por cada trabalhador no seu ambiente de trabalho, por cada ente de uma federação maior, tomando as decisões de acordo com a vontade da maioria, de maneira assemblear. E o anarquismo, o movimento operário, na sua luta histórica pela sua emancipação, o comunismo, tem como objetivo desenvolver justamente esses outros mecanismos de interação política, que nada tem a ver com a institucionalidade burguesa, nada tem a ver. O Estado é uma das formas de dominação da burguesia e da burocracia estatal sobre o conjunto da população. Isso parece obscurecido quando se apresenta no panorama político uma ideia de que a eleição de certos parlamentares, de um número maior de parlamentares, que a mudança nominal desse ou daquele membro do Poder Executivo ou do Poder Legislativo pudesse provocar uma transformação no conteúdo geral do Estado, o significado geral do que é o Estado. Mas o Estado é isso que a gente está vendo. O Estado e a democracia são isso que a gente está vendo. E são isso há muito tempo. Vou resgatar um acontecimento histórico que me parece relevante no momento. Em 2 de dezembro de 1851, Luís Bonaparte deu um golpe de Estado na França. E esse golpe de Estado, ele se sustentou em plebiscitos. Eram feitas consultas populares, por exemplo, sobre a necessidade ou não de haver um parlamento, sobre a maior concentração ou não de poderes nas mãos do monarca. E isso foi feito sob a aparência da legalidade conferida pelo sufrágio universal. Mas se um poder ditatorial se consolida, como o poder de Bonaparte, por meio de plebiscitos, ou se ele se consolida por meio de um golpe não plebiscitário, isso não muda o caráter, o conteúdo da ditadura. É um caso semelhante ao caso do Hitler. Hitler foi nomeado por um governo eleito. O partido do Hitler, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, tinha eleito, nas eleições de 1932, uma bancada considerável. E essa bancada sustentou a nomeação por Paul von Hindenburg de Adolf Hitler como chanceler da Alemanha. Mas isso significa que o governo de Hitler é um governo democrático, que atendia aos interesses da maioria da população, que respeitava as minorias e as diferenças existentes no interior da sociedade alemã daquela época? Claro que não. Evidente que não.
Era um governo arbitrário, autoritário, era um governo que concedia privilégios os mais variados para um setor muito pequeno da sociedade. Eu disse tudo isso, acho que é preciso arrematar dizendo aquilo que nos diz respeito hoje, mais particularmente. O governo Bolsonaro não é um governo legítimo. Claro que não, nem é um governo democrático. E nem deveria ser reconhecido como tal por nenhum setor do movimento popular. Muito pelo contrário. Deveriam desafiar esse governo a que esse governo demonstrasse, então, quais são os seus reais objetivos. Se são de respeitar a diversidade e a atuação política direta das massas, ou se são de reprimi-la da maneira mais violenta. À medida que o projeto político do governo vai se desvelando, fica cada vez mais claro que o objetivo geral é impedir a organização do movimento popular. E isso é totalmente antidemocrático. Não havendo mais meios de criar uma resistência popular que dê voz aos trabalhadores de uma maneira geral, que dê voz aos setores marginalizados, aos terceirizados, aos subempregados. O que se está fazendo é reduzir a democracia. Se impede o acesso a recursos elementares como a água, por meio da privatização da água, como tem sido proposto pelo governo atual e pela equipe de transição do novo governo. Isso impede não só o exercício de qualquer liberdade democrática, mas a própria subsistência de uma parcela considerável da população. E isso é o oposto exato da democracia. Porque para que haja algum nível de controle popular sobre as instituições públicas, sobre as relações de trabalho, sobre o processo produtivo, a população precisa ter acesso ao que há de mais elementar. Precisa ter gás para cozinhar, precisa ter meios para se locomover na cidade onde vivem, precisa ter recursos para se alimentar de maneira satisfatória, precisa da instrução pública, de uma instrução pública que garanta um conhecimento mínimo a respeito do que essa população pode reivindicar e pode pretender ter. É o oposto do que tem acontecido. O Conselho Nacional de Educação, que poderia ser considerado por alguém um bastião da defesa da qualidade da rede municipal, da rede estadual e da rede federal de ensino público, acabou de subscrever o ensino à distância. O ensino à distância em condições, sabe-se lá quais, quebrando totalmente a isonomia, a parquisonomia que já existia no interior das redes de ensino de um país tão grande como o Brasil. Isso é, na verdade, criar um ambiente escolar em que a população pobre é completamente marginalizada. Quem tem dinheiro paga por uma educação certamente presencial, de qualidade, ou que pelo menos prepara o aluno para concorrer aos melhores empregos, às vagas nas melhores universidades. Enquanto a população pobre passa a estar ainda mais alijada do que já está das oportunidades as quais ela teria. Bom, se foi subscrito pelo Conselho de Educação, certamente será ratificado pelo novo governo. Que é um governo antipopular, declaradamente um governo antipopular. Retomando a questão dos comitês. Os comitês de autodefesa, eles têm uma tarefa que é muito difícil, mas ao mesmo tempo muito necessária. E eles têm que se situar. Tem que ter uma noção de qual é a tarefa imediata. A tarefa imediata é consolidar a resistência ao governo e criar mecanismos de interação entre aqueles setores que já sabem
que os ataques que virão serão muito profundos com aqueles setores que ainda têm dúvidas, que ainda não sabem ao certo se devem ou não resistir e como devem resistir. Se há um comitê sendo formado, esse comitê nunca pode perder de vista o fato de que ele tem que convencer a maioria da população de que aquilo que está sendo feito no interior das instituições burguesas o afeta diretamente e o prejudica de maneira severa. No caso nosso particular, temos participado de um comitê no Instituto de Biociências da USP, um comitê ainda embrionário em formação, que tem tentado estabelecer um diálogo com a comunidade acadêmica. Tentado ser o intermediário entre aquilo que o governo faz e que não é anunciado, ou é anunciado com grandes distorções, e o impacto que isso tem sobre a população. E o impacto é dramático. No caso das universidades é dramático, mas é dramático no que diz respeito ao conjunto da população pobre. Criando esses mecanismos de interligação entre os setores que já estão dispostos e decididos a lutar com a população em geral, é possível criar organismos de resistência popular que impeçam que o governo aprofunde o cerceamento da liberdade que ele tem prometido aprofundar. Então esse é um elemento central. Outra questão que eu acho que merece ser bem discutida é qual é o comportamento das elites econômicas, da imprensa, do conjunto do empresariado em relação a esse novo governo. Aparentemente se poderia imaginar que a eleição do Bolsonaro tenha consolidado em torno de um projeto político muito acabado uma parcela quase que unânime do conjunto da elite econômica e política. De fato, é preciso reconhecer que esse governo conseguiu unificar a maior parte da burguesia, que o apoia, ainda que de maneira reticente, sem querer se comprometer. Sem querer se comprometer definitivamente e guardando aí uma reserva de credibilidade para poder, certamente, substituí-lo por um governo que não seja um governo de choque tão direto entre as massas e o conjunto da elite econômica. Agora, há uma série de contradições. Há uma série de contradições no Brasil e há uma série de contradições na economia capitalista de maneira mais global. O fato de o PT, inclusive, ter sido o alvo e continuar a ser o alvo preferencial da burguesia, diz muito a respeito disso. O PT não é propriamente um partido operário, independente. O PT tem base operária. O PT tem vinculado a ele os setores mais combativos do movimento sindical. Tem ligado a ele setores muito politizados da luta no campo. Mas o PT tentava ser um partido de conciliação entre os interesses do empresariado nacional, o sistema financeiro, os especuladores internacionais e o conjunto da população pobre. As classes médias, dando subsídio, créditos especiais à pequena e à média indústria. O PT fez isso. Apesar de todas as críticas que se poderia fazer a cada ponto específico do modelo que o PT implementou, ele tentou fazer isso. Se o PT deixou de ser um partido que satisfazia os interesses da burguesia, de maneira geral, e é evidente que isso aconteceu, então a gente tem que se perguntar, será que há realmente uma homogeneidade tão grande assim em torno de um projeto político que o Bolsonaro possa implementar,
que um setor qualquer da burguesia possa implementar? Parece ser claro que não. Que esse governo é um governo de crise, como são um governo de crise o governo do Maurício Macri na Argentina, o governo do Juan Hernández Orlando em Honduras, um governo de grave crise, diga-se de passagem. Uma grave crise continental que tem repercussão e impacto sobre a economia e as lutas entre as classes em todos os países do globo. A eleição do Donald Trump é também, em certa medida, um reflexo desse embate, um reflexo dessa contradição. Acho que a gente tem que trazer isso para o horizonte das nossas definições políticas aqui, dentro do Brasil. A gente não pode simplesmente olhar para esses dois cenários e imaginar que esses dois cenários não estão se entremeando mutuamente, não são complementares. E fazer com que esses choques e essas contradições do governo se manifestem de maneira mais acelerada, o mais aceleradamente possível, e sem dar nenhum subsídio a que um desses setores preserve o seu prestígio e sua credibilidade. Eu falei disso para falar a respeito das propostas de frente ampla que têm sido apresentadas no interior do movimento de resistência popular. Nenhum movimento de resistência popular sério pode imaginar que oligarcas tradicionais, ligados às medidas mais evidentes de favorecimento da burguesia, possam compor uma frente ampla com o objetivo de dar mais poder aos setores populares. Isso não pode acontecer. Vou dar um exemplo concreto, é o caso do Ciro Gomes. Da frente que o PDT, partido ao qual Ciro Gomes é filiado, partido inclusive que tinha candidatos ao governo do estado que apoiavam declaradamente a candidatura do Bolsonaro, como o juiz Odilo e outros, que esse partido possa formar uma frente de resistência séria ao governo. Não se trata disso. Se trata justamente de tentar preservar um setor da burguesia para continuar implementando as medidas que são mais deletérias para o conjunto dos trabalhadores. Isso deve ser denunciado da maneira mais clara, independentemente do fato de haver eventualmente embates no interior dessas frentes que sejam, num primeiro momento, até prejudiciais para a organização da resistência. Mas sem isso não haverá resistência real. Então é preciso enfrentar esses embates. O PSOL e setores do PT, e até setores de fora dessas organizações, tentaram dar aí uma chancela ao Ciro Gomes de representante da ala esquerda do regime. Nem isso é verdade. O presidente do PSOL assinou documentos com o PSB, com o PCdoB, deu declarações de que o Ciro Gomes fazia parte do campo da esquerda. Isso tem que ser desmentido. O movimento operário tem que criar as condições da sua emancipação política. Tem que isolar esses setores. Não existe frente ampla. É a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. A grandeza escalar é uma grandeza que mede unicamente intensidade. Política não é uma grandeza. Política e alianças, frentes, sejam quais forem os objetivos dessas frentes, não são grandezas escalares, são grandezas vetoriais. Importa o sentido para onde elas vão. Se duas grandezas, se duas forças vão em sentido contrário, se unem, uma anula a outra. Essa lição é uma lição histórica do movimento sindical. As muitas frentes que se constituíram até hoje, sob a marca da Frente Popular, eram frentes que tinham como objetivo primordial preservar o regime burguês.
Esse é o papel central dessas frentes. E preservar o regime burguês num período de crise significa atacar mais o conjunto da população. Recrudescer a repressão sobre o movimento operário organizado. Cercear o direito à informação. Criar os grandes oligopólios da comunicação, fortalecer o poder econômico. É contra isso que a gente tem que se organizar. Não faria sentido organizar um comitê e incluir no interior do comitê, no bojo da luta operária, as reivindicações da burguesia. As reivindicações de um certo setor abastado da classe média que quer preservar o regime para preservar os seus privilégios. A gente tem que fazer um destaque claro para que todo mundo entenda quais são os interesses de cada setor da sociedade, de cada camada em que a sociedade se divide. Por quê? Se fala muito de unidade, mas a unidade real na sociedade capitalista é impossível. Não há unidade. O que os anarquistas e os comunistas fazem, ou deveriam fazer, é reconhecer que, havendo disparidades econômicas e sociais tão profundas como há no capitalismo, não é possível unir nada. Que a plataforma da unidade parte da divisão igualitária do trabalho e do produto social do trabalho. De uma sociedade em que não haja empregados nem empregadores. Que todo trabalhador seja dono da sua força de trabalho e do produto do seu trabalho. Que o excedente do trabalho seja utilizado a partir da decisão coletiva da população. E dizer, a burguesia não defende esse projeto. As classes médias abastadas não defendem esse projeto. Quem tem que defender esse projeto é o movimento operário. E o movimento operário tem que defender esse projeto de maneira autônoma e independente. Bom, a gente aceita e deve aceitar o debate político no interior de todas as frentes. Mas fazer um esforço o maior possível para evitar que essas frentes se degenerem e se tornem um instrumento político ou totalmente embotado, incapaz de cumprir qualquer função social, ou um instrumento político, e isso é bem possível que aconteça, que cumpra a função social oposta àquela que a gente pretende. Que é justamente de fazer com que o movimento operário se subordine às instituições. Bom, haveria muito mais para discutir, mas acho que eu vou parar por aqui. Esse é o nosso primeiro vídeo. E convidar vocês a continuarem assistindo esses vídeos que nós vamos gravar inicialmente com a periodicidade quinzenal, de 15 em 15 dias, e eventualmente com uma regularidade maior, aliás, mais frequentemente. E além disso, o nosso jornal, que vai ser editado mensalmente, que a gente